Olá, amigos do Sim Não na Web, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui através do www.acritica.com. Newton Correia, hoje a gente fala sobre água mais uma vez, a CPI da água na Câmara Municipal. Ontem a gente falava que ela estava perdendo aí um pouco o sentido. Como é que tá? Como é que foi a reação hoje lá na casa? Como é que está o clima em torno dessa CPI? Olha, Álvaro, se a gente considerar que essa CPI, ela é, vamos dizer assim, um boneco onde os agentes que dão vida a ela estão do lado de fora, dando todos aqueles movimentos. Não chega a ser assim um peteleco, né, que é o nosso referencial aqui no Amazonas, um fantoche para o resto do país. Mas essas linhas que movem essa CPI da água, elas se manifestam e a cada momento você percebe uma reação. Na segunda-feira, por exemplo, houve na Câmara Municipal de Manaus uma tentativa de esvaziamento da comissão. Os aliados do prefeito Amazonino Mendes foram para a tribuna da Câmara e desqualificando a própria comissão que eles mesmos já tinham votado o início dos trabalhos e achando que a entrada da nova operadora do sistema de água, Águas do Brasil, aqui, eliminaria, portanto, o objeto de investigação da comissão parlamentar de inquérito. E no dia seguinte, na terça-feira, ontem, portanto, já houve uma reação diferente. A base aliada, inclusive, teve um choque ali. O presidente da CPI, Leonel Feitosa, o vereador Fabrício Lima, reagiram contra essa tentativa de esvaziamento da CPI e tocaram lenha na fogueira, mostrando que hoje talvez possa ser colocado em votação, possam ser votados hoje os requerimentos que pedem a convocação de Amazonino, de Alfredo Nascimento, de Serafim Corrêa. Enfim, todo mundo. Enfim, todos aqueles que já passaram pelo Estado e pelo município e que trataram dessa questão da água em Manaus. E aí vai ser, portanto, um dia importante, porque será um dia de sinais aí, muito claros, né? Deveria ter sido votado ontem, mas não foi. Adiaram para hoje. Agora, o fato interessante é o seguinte, Álvaro, é que esta CPI, ela já tem sinais de que ela não vai terminar no mês que vem, como está programado no calendário dela. Começou em março, tem duração de 3 meses, prorrogável. Se cogitava a possibilidade de que essa CPI pudesse encerrar antes de julho, no início do ano, do período eleitoral, da campanha política, por exemplo, ela tivesse encerrada, apontando aí as suas conclusões. No entanto, não é isso. Eu lembro que a gente, inclusive, chegou a fazer uma continha muito rápida e a gente alertava, olha, se não aprovarem, se não correr logo, a coisa não vai se desenrolar até a eleição, né? Sim, e agora tem um fato, eu já ouvi conversas ontem, esse é o destaque da coluna, de que há uma articulação para que a convocação de Amazonino, de Braga, de Alfredo, de Serafim, de Samuel Ranan, seja votada nesta quarta-feira, mas que eles sejam ouvidos somente após as eleições municipais. Ou seja, a CPI vai ter água para rolar até o mês de outubro. Aí a gente pode analisar, Newton, de duas formas. Ou está se tentando evitar um desgaste ou uma exposição dessas figuras que estariam, obviamente, todas elas envolvidas no processo político dos municípios, ou também, já é engraçado porque é completamente o inverso. Pode ser uma forma também de desgastar aos poucos e durante o período eleitoral, porque a CPI vai estar em franco andamento, né? Exatamente, pode ser isso. Eu acho que talvez seja... Qual é a sua aposta? Eu acho que seja essa segunda... para desgastar esse mesmo. Segundo enunciado aí, deixar a ferida aberta, deixá-la sangrando e cutucando mesmo até as eleições municipais. Pelo que tudo indica aí, vai ser um instrumento que se possa lançar mão ou para promover ou para desgastar alguém. E está muito mais para desgastar. A gente pode perceber aí por quê. Qual é o grupo dominante nessa CPI? É o grupo de Amazonino, certo, que une sua votação, une a sua bancada com a de Omar Aziz, que é praticamente carne e unha.
E fica aí uma brecha, ou fica aí uma tendência Uma de ponta, que, né? uma ponta de que a coisa deverá pesar para cima do senador Eduardo Braga. Bom, agora, pensando dessa forma, Newton, você acha que isso também é um sinal do processo, digamos assim, eleitoral mesmo? Ou seja, esse alinhamento dentro da Câmara Municipal, dentro de uma CPI, que promete ser uma CPI que vai dar combustível para a propaganda, né, para o processo realmente eleitoral. Isso também já é sinal, de repente, de uma pressão a mais, por exemplo, para o grupo que vai estar do outro lado, no caso, como você está falando, do senador Eduardo Braga? Sim, com certeza. A gente vai poder medir melhor o andamento da CPI da água no próximo sábado, quando o senador Eduardo Braga fará a primeira fala dele sobre a questão da água, depois que Amazonino Mendes anunciou a saída, que não saiu, mas a entrada da Águas do Brasil. Bem, e certamente a CPI da água deverá estar entre os assuntos que ele vai tratar, até porque os aliados dele também acusaram um golpe, acusaram ali um certo incômodo com a CPI. Agora, Newton, uma coisa que assim, para mim não fica muito claro, e aí eu ligando os pontos aqui rapidamente, assim, sem raciocinar, obviamente, muito profundamente, mas lembrando aqui do discurso do governador Omar Aziz, de tudo aquilo que ele vem pregando, a forma, a postura que ele tem empregado, e juntando isso ao discurso de Amazonino Mendes, apesar de fazer todo o processo, digamos assim, preparatório de uma campanha, mas enuncia que não será candidato por questões até de saúde e tal. Você acha que é possível que Amazonino aceite apoiar um candidato indicado por Omar Aziz? O desenho político hoje, ele é um desenho que nos permite fazer uma análise de Amazonino fora do processo eleitoral e dentro do processo eleitoral. Exatamente porque ele faz um jogo, vamos dizer assim, um jogo duplo. Um pé aqui, né? Se ele está blefando, ele blefa nos dois campos. Primeiro, como discurso político que diz que não é candidato à reeleição. Depois, no campo administrativo, é aquele que indica que tem ações que podem ser potencializadas num processo de campanha política. Agora, eu sinto no grupo do prefeito Amazonino Mendes uma tendência muito grande de tentar tirá-lo do processo eleitoral. E aí tem uma outra variável nessa história. Se por um lado ele fala que tem pouco apetite pela associação municipal, por outro, ele não deixa de se reunir com políticos do interior do estado, o que mostra aquilo que ele falou no ano passado. Pode se confirmar que ele poderá estar se articulando, e a gente já vem trabalhando nisso, que ele poderá estar se articulando para disputar a última eleição para governador em 2014. Que era exatamente aquilo que... E aí, como os pontos se ligam, né? Porque o motivo real, de repente, daquele desentendimento, mesmo que não queiram assumir, entre Eduardo Braga e Omar Aziz, foi exatamente as definições nos municípios do interior do estado, né? Então, e aí a coisa casa ali, né? E a gente tem tratado isso aqui, quem nos acompanha pode estar vendo que a gente considera o processo eleitoral de 2012 apenas preparativo para 2014. Bom, a gente vai, obviamente, continuar acompanhando aí todo o desenrolar do processo pré-eleitoral e, obviamente, durante o processo eleitoral, mas você, com certeza, acompanhando aqui o Sinal na Web, você vai ter uma noção aí do passo a passo dessas definições todas, tá certo? A gente vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua companhia através do www.acritica.com. Uma boa noite. Até amanhã.